Então, mas aí o idiota que fica no templo dando dinheiro para esses vagabundos, não lê a Bíblia, não sabe o que está escrito. Daí eu vou usar o versículo de Romanos, capítulo 14, que está escrito assim. Versículo 1, capítulo 14, versículo 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé. Tá vendo? Ele está enfermo na fé, ele está doente. Existe a doença espiritual e a carnal. Se você está doente espiritual, logicamente, a doença carnal vai afetar o seu corpo. Agora, se você tem o espírito, a doença carnal, ela é amenizada. Igual acontece comigo. Esses dias todos eu não tô enxergando. Minha vista tá embaçada, então eu não tava conseguindo fazer vídeo. Hoje eu acordei um pouquinho melhor, daí o que eu fiz? Eu tô lendo a Bíblia aqui, daí eu tô conseguindo enxergar. Por causa do Consolador. Se eu não tivesse com o Consolador, eu já tava até cego já, não conseguia nem mais ler a Bíblia. Isso é um milagre. Mas por quê? Porque eu tô seguindo, fazendo o que é certo, o que é direito. Aprove a Deus. Estou provando para Deus que eu estou sendo sincero, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 11. É necessário que haja heresias dentro da igreja para que os sinceros se manifestem. Por isso que tem gente enferma, doente dentro da igreja. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, está escrito no livro de Romanos. Paulo está falando que tem gente doente dentro da igreja. Não tem fé. A pessoa acha que tem fé, como eu comecei a falar no começo do outro vídeo passado. Eu tô provando aqui, ó. Ela acha que tem fé, mas não tem. Mas quem tem, daí está escrito aqui, ó. O dever agora, ó. Recebei-o. Tá vendo? Por exemplo, eu tenho fé, então eu tenho que receber quem não tem fé. É isso que eu tô fazendo, só que eu tô fazendo do meu jeito. Eu também não vou chegar assim, irmão, você tem que mudar, você tem que se transformar em uma outra pessoa. A pessoa não vai nem querer, vai achar que eu sou bobo, que eu sou idiota. Ela não vai querer nem ouvir. Então, a gente vai ter que chegar já na chincha mesmo. A gente tem que chegar, você tem fé ou não tem fé? Para mim te receber, você vai... Você quer? Você quer ser membro da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados? Eu quero. Você quer? Tudo bem, então aqui, ó. Eu vou ler para você aqui, ó. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Você quer? Eu vou te receber. Não em contenda sobre dúvidas. Eu não vou ficar discutindo com você sobre sua dúvida. Você quer ou não quer? Você quer? Eu quero. Então você vai ter que fazer conforme eu estou falando aqui, ó. Você vai ter que ir lá em Mateus 19. Daí vai ter lá os versículos lá. Vende tudo que você tem, entrega os pobres e me siga. Carregue sua cruz. Você vai fazer isso? Você vai entregar tudo que você tem igual eu fiz? Eu fiquei pobre, na miséria, fui morar na rua, fui morar lá dentro da floresta amazônica, quase que eu morri lá dentro. Você vai fazer isso? Você quer fazer? Eu quero. Beleza, então você faz, vem aqui, daí tudo que é meu é seu e tudo que é seu é meu. Pronto, acabou. Aí sim, aí você está fazendo o que está escrito na Bíblia. Daí nós vamos viver igual está escrito na Bíblia. Daí cada um ajuda um. O que é meu é seu, o que é seu é meu.
Se eu for lá comprar um terreno lá no Amazonas, construir, você vai lá junto comigo, a gente vai plantar, a gente vai morar lá, a gente vai cuidar de animal, matar e comer. Daí nós vamos fazer tudo que está escrito na Bíblia, do jeito que está escrito. Você quer? Quero. Perfeito. Aí sim, aí é uma igreja, é uma congregação, é uma comunidade cristã, igual à igreja primitiva. Agora o cara quer ir na igreja, depois ele quer sair e vai na igreja institucional. Daí ele vai lá, faz os cultos, faz um monte de coisa lá, um monte de prática. Daí ele sai, daí ele vai viver igual todo mundo. Daí em Tessalonicenses está escrito que tem que trabalhar com sossego. O cara fica o dia inteiro trabalhando, se matando para ganhar dinheiro, para depois gastar dinheiro com comida para sobreviver, pagar conta. E depois tem os mesmos hábitos das pessoas do mundo. Porque não é possível que um crente vai viver 24 horas junto com outro crente. Por exemplo, um crente que é crente mesmo, que vai na igreja, depois ele sai e vai trabalhar. Ele vai trabalhar com quem? Vai trabalhar com as pessoas do mundo. Daí a pessoa lá tá falando lá de um monte de coisa, lá um monte de asneira, igual acontecia comigo. Quando eu fazia terapia lá no hospital de doente mental, maluco, a minha ex-chefe era homossexual. Daí eu ficava o dia inteiro convivendo com ela, daí eu já estava praticando coisa errada também, porque ela ficava falando um monte de coisa e ficava fazendo fofoca. Ela só sabia ficar repreendendo todo mundo, os defeitos de todo mundo e fazendo fofoca. Ficava falando para um e para outro. Daí eu comecei a fazer a mesma coisa também. Daí quando eu vi, eu já estava no pecado também. Daí o que adianta ir na igreja rezar e depois ficar fazendo coisa errada? De um jeito ou de outro você vai acabar fazendo. Eu fui induzido. Depois de muito tempo que eu vi, nossa, eu tô pecando aqui. Daí eu peguei e saí. Daí quando eu saí de lá, daí Jesus viu minha atitude. Porque ele viu que eu tomei uma decisão. Ó, você fica lá fazendo besteira, você vai... Tanto é que a minha vida tava ruim, porque eu saía na rua, vinha gente me bater na rua, daí eu revidava, daí eu só me ferrava quando eu tava trabalhando lá por causa disso. Daí veio o castigo. Depois que eu saí de lá, teve problemas. E agora também tem problemas, mas eu não tô sendo agredido na rua, porque eu tomei uma atitude. Eu saí de lá, daí melhorou. Mas você já pensou eu estando lá no pecado lá? Ficar murmurando? Pecado de murmuração é muito grave, está escrito na Bíblia. Cai mesmo, está escrito. Tem vários versículos falando, o povo de Israel caiu por causa da murmuração. Ficava falando mal. Qual que é o mandamento que Jesus ensinou? Que a gente não pode ficar difamando as pessoas. Depois eu entro lá na lista lá de Mateus 5 lá, quando eu tiver oportunidade. Então, agora eu chego, faço essa proposta aí para a pessoa. Daí a pessoa não quer, daí fala: "Ah, não vou fazer". Daí eu venho aqui, ó, Romanos capítulo 14. Recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Se a pessoa tá com dúvida, o que tá falando aqui, ó? Recebei-o. Se a pessoa tá com dúvida, então é não recebei-o também. Claro, porque eu tenho que receber a pessoa que não tem dúvidas. Se eu fiz a proposta para ele, ó, vamos fazer o mandamento perfeito. Faz igual eu, vai, vende tudo que você tem, entrega os pobres e me siga. Carregue seu madeira. A pessoa tá com dúvida? Tchau, meu amigo. Eu só posso receber a pessoa que fizer igual eu fiz e eu tô propondo aqui. Agora, os líderes religiosos montam a igreja lá e fica na liderança. Daí os caras progridem tudo com dinheiro do povo. O povo vai lá dar dinheiro, fica rico, milionário.
Eu estava vendo aqui o R.R. Soares. Ele é o quarto maior pastor mais rico do Brasil. A fortuna dele chega a quase R$ 1 bilhão. Chega a quase a R$ 1 bilhão. Então, daí esses aí que estão no pecado e estão errado, que engana todo mundo, que são os falsos profetas, ninguém tira eles da igreja, porque a igreja é deles. Quem que vai tirar? Eles que estão no pecado. Não é expulso da igreja e agora eu vou frequentar a igreja deles? Do Edir Macedo, do R.R. Soares e dos outros aí, que acumula dinheiro. Mateus 6 está falando que não pode acumular dinheiro, tesouro. E eles, R$ 1 bilhão é o quê? R$ 1 bilhão é o quê? É farinha? É farinha? Convenhamos, né? Pelo amor de Deus, né? Se eles não é expulso da igreja, daí lá em 1 Coríntios capítulo 5, o homem que saiu com a mulher do pai, que era a madrasta, esse aí foi expulso da igreja, que Paulo expulsou. Então como é que eu posso dizer que a igreja da graça internacional, a igreja universal, é a igreja de Jesus Cristo? Caramba! A igreja do Silas Malafaia também. Que o cara tem helicóptero, o cara é político, o cara é deputado, senador, sei lá o que ele é. Onde está escrito que religioso tem que ser executivo, empresário, político, dono de não sei o que, dono de canal de televisão? Na Bíblia? Onde está escrito? Se lá em 1 Coríntios capítulo 9, se eu não me engano, 1 Coríntios ou 2 Coríntios, é 1 Coríntios ou 2 Coríntios, capítulo 9, acho que é 1 Coríntios, está escrito que o líder da igreja, ele tem que viver das custas dos benefícios que a igreja recebe e não pode ter outra atividade. Está escrito lá. Está escrito. Não pode ter duas atividades. Ou você vive do altar, ou você vive... Ou você não é líder religioso, pronto, acabou. Está escrito isso. Por que ninguém fala disso, então? Porque a igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados é a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Agora, se a pessoa não quer ser recebida de braços abertos, aqui o texto de Romanos capítulo 14 está escrito que eu não tenho que receber com contenda sobre dúvidas, com debate sobre dúvidas. Agora a pessoa está com dúvida, então eu não sou obrigado a receber ela, mesmo escrito aqui, e está escrito que nós temos que receber. Mas não é uma imposição, uma obrigação receber uma pessoa que está com dúvida. Se a pessoa não está com dúvida, eu recebo. Se ela está com dúvida, eu não recebo. É isso que está querendo dizer aqui. Preste atenção. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, com dúvida. Enfermo na fé. Ela tem dúvida. Recebei-o. Não em contenda sobre dúvidas. Então, primeiro nós temos que esclarecer, nós temos que ter uma conversa, e daí eu vou expor os mandamentos, os preceitos bíblicos que a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados preserva, conserva. Se a pessoa aceitar as condições, ela é bem-vinda, eu vou receber. Se ela não aceitar, achar que o que eu estou falando não é assim, não é interessante para a pessoa, daí eu não vou receber. É óbvio.
aí eu vou continuar seguindo a minha fé, minha doutrina. E ela não. Então vamos começar assim este vídeo, para demonstrar os próximos versículos, o significado desse pensamento que eu estou expondo agora. É o exemplo que eu estou dando. Cada caso é um caso, eu estou dando esse exemplo. Mas a gente pode pegar essa estrutura do exemplo que eu estou fazendo e encaixar em qualquer coisa, qualquer pensamento, qualquer situação da sua vida. Aqui é só um treinamento que eu estou fazendo, mas eu posso encaixar em qualquer situação de vida. Versículo 2. Porque um crê que de tudo se pode comer. Está vendo? Vamos lá, agora eu estou explicando nos mínimos detalhes. Essa questão de eu receber uma pessoa dentro da igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados é o exemplo que eu estou dando. Mas pode ser em qualquer tipo de situação da sua vida. Então vamos lá, vamos usar o versículo 2 agora para dar continuidade do pensamento. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco, está vendo? Come legumes. Olha só, eu já falei que eu só vou receber uma pessoa se ela não tiver dúvidas. Se a fé dela não estiver enferma, se ela não estiver doente. No versículo 2 não está falando sobre isso, mas eu estou ressaltando. Vamos ver se eu consigo achar dentro do capítulo 14 essa justificativa que eu estou dando. Mas o assunto, o tema é outro. Eu estou encaixando várias coisas aqui. O tema é mostrar que quem está com dúvida na fé está no pecado. É esse que é o tema. Porque no final do versículo, do capítulo 14, vai estar a resposta disso que eu estou falando. Então, repetindo, versículo 2. Porque um crê que de tudo se pode comer. Ou seja, esse que eu acabei de dizer, eu posso colocar-me como sendo este exemplo. Porque eu creio que eu posso comer de tudo. Tá vendo? Agora, quem está dentro da igreja institucional, por exemplo, vou dar um exemplo, aí já não pode comer de tudo. Por quê? Porque na igreja institucional tem regras. Mas aí vamos lá, por que na igreja institucional tem regras e na sua igreja não tem regras? Porque eu vivo pela fé que está dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. Eu não vivo nas normas, nas doutrinas legalistas dos homens que são líderes das igrejas institucionais. Por exemplo, se eu for numa igreja institucional, eu tenho que seguir aquilo que eles estão mandando eu fazer. Agora, se eu seguir a palavra de Deus, que é espiritual, que está escrito dentro da Bíblia, eu sigo o que está escrito dentro da palavra da Bíblia. Que a palavra é o Senhor. Mas as igrejas institucionais não seguem a Bíblia? Eles usam a Bíblia, mas eles não fazem.
o que está escrito dentro da Bíblia. Porque eles não fazem o mandamento perfeito. Por exemplo, vende tudo que você tem, entrega os pobres e me siga. E eles também não fazem o que está escrito na Bíblia, não acumular tesouros nos céus, como na terra, como está escrito em Mateus capítulo 6. Pronto, só esses 2 versículos eu já quebro. Eu já quebro. Eu sou a pedra de esquina da igreja. Eu já quebro todos os argumentos de qualquer um que aparecer só nesses 2 versículos do que eu tô falando agora. Por isso que eu tô falando, eu posso comer de tudo. Daí eu tenho esse direito, daí Deus e Jesus me deu esse direito. Por isso que eu tô aqui falando agora. Deve ser mais de meio-dia, todo mundo se matando aí, trabalhando. Aí tem um homem aqui batendo aqui. Acho que tá fazendo o maior esforço aqui. Ele deve estar fazendo reforma, construção. Tá se matando aí, fazendo um puta de um barulhão aqui, ó. E eu tô aqui falando de Deus aqui, da palavra, ó. Cadê líder religioso? Cadê sistema? Cadê governo? Cadê política? Cadê crime? Cadê judiciário? Cadê? Tô aqui, ó. Se não fosse assim, daí eu não estaria aqui agora. Tá vendo? Essa é a liberdade. Que dentro da igreja institucional ninguém tem. Porque todo mundo tem hora marcada. Todo mundo tem que fazer as coisas do jeito que o líder religioso, que é humano, quer que você faça. Aqui, a gente faz as coisas que estão dentro da Bíblia, mas a gente faz mesmo. Eu não tenho nem conta em banco. E aí, agora? Ah, mas aí, vamos supor que o R.R. Soares não tem conta no nome dele, mas ele bota no nome de laranja. Vamos supor, né? Não sei. Isso o Espírito Santo não me deu sabedoria. Como é que eu vou saber? Eu tenho dinheiro, mas o dinheiro não está no meu nome. Ah, mas não é a mesma coisa? Não é. Por causa que se eu quero alguma coisa, eu tenho que pedir para as minhas curadoras. Porque elas são responsáveis por mim perante ao juiz de direito. Então, qualquer coisa, um copo d'água, uma bala, se eu tiver vontade, eu tenho que primeiro pedir para elas e elas autorizar. Agora, você acha que o R.R. Soares, que é um homem livre, que ele não tem problema mental, ele não é interditado igual eu, perante aos homens, a sociedade do mundo global, mundo capitalista, mundo sei lá o quê? Você acha que o dinheiro tá na mão de outros e ele tem que pedir permissão para comprar carro, carrão, mansão, viver a vida igual rico? Sendo que está escrito na Bíblia que a gente tem que viver igual Paulo e Jesus, que era tudo pobre, tudo mendigo. Vai dizer que não era? Tudo passando fome, sendo esbofeteado. Você acha que o R.R. Soares, o Edir Macedo, tomou, não sei, 100 chicotadas nas costas, igual o apóstolo Paulo? Tá. E eles nem falam disso, né? Só fica falando de oração, jejum, dízimo. Só sabe falar disso. Oração, porque até meu cachorro sabe orar, porque na hora que ele tá latindo, ele tá orando. Louvor, cantar, até o papagaio aqui da vizinha canta. Louvar, orar, jejuar é um pouco mais difícil, mas
Assim, mas como não é eles que jejuam, né? Os líderes, né? Eles mandam os outros jejuar, né? Então, para eles, enquanto o outro lá tá passando fome, lá faz até é até cabível, né? Porque o cara dá todo o dinheiro que ele tem, ganha R$ 1.600, dá R$ 1.000, igual o Silas Malafaia tá falando, né? O cara ganha 1.600, o mínimo que ele pede de dízimo é 1.000, né? Daí o cara tem que pagar aluguel, água, luz, o filho ficar doente, tem... Nossa, que é o sistema que eles apoiam, né? Porque é que eu tô falando do vestimento, como eu li aqui em Romanos capítulo 14, eles parecem, capítulo 13, versículo 14, eles parecem tudo igual, não parece o revestimento de Jesus. Jesus Cristo não se vestia de terno e gravata, se vestia de saco. É cada uma, viu? É impressionante, viu? Daí, eu tava vendo lá o Binirim lá, aquele lá, o espetáculo lá, o artístico lá que ele faz lá, ele joga assim, daí todo mundo cai pro chão lá, aquilo lá parece mais circo do que sei lá o quê. Daí os caras vivem tudo lá, aqueles ternos de R$ 1 trilhão lá, aqueles caras tudo rico lá, vê se tem algum pobre lá, porque eu tava vendo um monte de gente sentado lá. Parece um circo lá. Porque os Estados Unidos é tudo assim, né? O pessoal é tudo... que eles têm tudo... Eles roubam tudo aqui do terceiro mundo. E daí lá eles têm a vida de rei. Qualquer um lá. Já vi cara lá de trailer de quinta roda. Picape de quinta roda. Aqueles trailer que é do tamanho de uma casa. De tijolo. Lá eles têm de tudo lá que eles quiserem lá. De graça. E nós aqui temos que se matar para eles viver bem. Você acha que eles vão ficar contra o governo deles? Que é o governo da besta. Você acha que o Billy Graham lá, o Billy Rim... Agora é dois, né? O Billy Rim, Billy Graham... Até me confundo, né? Porque, pelo amor de Deus... Daí faz aquelas coisas lá, daí fica lá todo mundo lá... idolatrando o cara como se fosse Deus lá, que ele tá com o espírito. Acho que o espírito... Acho que Jesus Cristo vai fazer aquilo lá que ele faz lá. Ele faz assim, daí todo mundo cai assim. Que é o espírito. Ai, para, meu, para. Eu quero ver esse cara botar a mão na minha cabeça e fazer aquilo lá que ele faz. Eu quero ver. Eu quero que os caras me levem até lá e manda ele fazer aquelas coisas lá que ele faz. E eu cair no chão. Se eu não cair, eu quero 30 milhões de dólares na minha conta. Eu quero ver se ele faz aquilo lá. Quero 30 milhões de dólares na minha conta. Quero ver se ele vai fazer eu cair fazendo assim. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu com a Bíblia na mão aqui, lendo Mateus capítulo 19 aqui, ó. Ó. Mateus capítulo 19, eu quero ver. Agora fica lá. Vai se danar. Não, deixa eu continuar aqui. Porque, versículo 2, capítulo 14 de Romanos. Porque um crê que de tudo se pode comer. Tá vendo? Eu creio que eu posso comer de tudo. Agora, quem está dentro do sistema não crê. Então, aqui nós já temos o começo de uma variação. Existem dois tipos de crentes. O crente igual eu, que acredito e entendo que eu posso comer de tudo. E o que não, que vive numa escravidão mental. Que acha que não pode comer de tudo igual eu como. Continuando. Ó, e outro.
Esse que acha que não pode comer de tudo, olha o que está escrito aqui, ó. Que é fraco. Se eu acho que eu posso comer de tudo, então eu sou forte. E o que está escrito aqui no capítulo 14 do livro de Romanos? Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Tá vendo? Eu posso receber ou não. Mas está escrito aqui? Não está, mas está escrito aqui que existe o fraco. No versículo 2. E está escrito que existe o forte? Não está. Mas se existe o fraco, consequentemente vai existir o forte. E se o fraco é o que come legumes, o forte é o que come carne. E o forte é o que come de tudo. Matei 2 coelhos com uma cajadada só. E ainda falei, hein? Agora há pouco. Eu vou ler o capítulo 14 e eu vou provar para vocês. Eu vou provar para vocês que eu não sou obrigado a receber na igreja Evangelho dos Pobres. E eu nem estava vendo isso, porque essas mensagens, elas vêm na hora, instantânea. Eu não premedito nada. Eu tô aprendendo agora. Olha aqui, ó. Eu falei, eu vou provar no versículo 14. Pode pegar e voltar agora. O vídeo, eu vou botar esse vídeo do jeito que tá. Não faço corte. Eu falei. Eu vou provar dentro do capítulo 14. Eu vou mostrar que eu não preciso receber a pessoa que está com dúvida, que está enfermo da fé. Sendo que aqui no versículo 1 está escrito que não é para receber os que estão com dúvidas, mas não está falando que eu sou obrigado a receber todo mundo. Mas eu peguei o versículo 2 e estou mostrando que existe 2 tipos de pessoas. É Paulo que está falando, em nome de Jesus Cristo. O que come de tudo e o outro que é fraco. Mas não está escrita a palavra forte. Então o outro que é fraco, ele come legumes? Qual que é o outro? O outro é o que come de tudo que é forte, sem ter a palavra forte. Então, se eu posso usar essa linha de pensamento nessa questão, eu também posso usar essa linha de pensamento que eu estou demonstrando no versículo 1. Eu posso receber a pessoa se eu quiser ou não, mesmo sem estar escrito aqui. Por quê? Versículo 1, preste atenção. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, a pessoa tem que estar em dúvida na fé. É só isso que acontece, porque quem está dentro de uma igreja institucional só pode estar enfermo na fé, porque ficar fazendo coisa que não precisa fazer mais, que eu posso procurar aqui na Bíblia e mostrar. Não precisa mais fazer obra, faz quem quiser. É importante fazer obras? É importante, mas não é pelas obras que sereis salvos. Tem 2 versículos que mostram isso, em Romanos e em Efésios. 2 versículos que eu provo que não precisa mais fazer obras, mas quem quiser fazer, faz. É até bom fazer também, porque pelo menos está mostrando que tem um coração bom, né? É isso que Deus quer ver, né? É até bom que faça, mas não é para fazer obra fingindo,
para mostrar, entendeu? Obras dissimuladas, entendeu? É isso que não pode fazer. Você tem que fazer obras pelo teu coração, pela tua sinceridade. Porque você gosta, que nem eu leio a Bíblia, porque eu gosto, eu não fico lendo a Bíblia forçado para ficar enganando os outros, que nem essas pessoas fazem. Eles falam os que está escrito na Bíblia, tá certo, é verdade, mas depois eles invertem tudo. Eles invertem tudo, porque daí a prática que eles fazem, eles pedem dinheiro, eles deixam as pessoas presas, eles usam as pessoas para se aproveitar. Faz tudo coisa errada com a pessoa. É isso que eu tô querendo dizer. Então, aqui, eu não sou obrigado a receber uma pessoa enferma na fé. Que a pessoa tá lá, na religião dela. Tô falando, não guarda sábado. A pessoa quer guardar sábado. Daí vem lá o líder dela falar um trilhão de coisa lá nos debates lá pra defender a fé dele, que tem que guardar, o cristão tem que guardar sábado. Sendo que o sábado ele foi instituído para os judeus israelitas que nem existe mais. Ó quanto é uma coisa atrás da outra, porque o judeu israelita não acredita que eles têm que se transformar em cristão. Em contrapartida, as outras religiões que não são cristãos também não acreditam que eles têm que se transformar em cristãos. Então eu não sei por que as outras religiões pegam a Bíblia também, porque a religião espírita, eles pegam a Bíblia também. Eu sei porque quando eu estava na rua, eu ia lá pegar sopa lá com os espíritas e eles falavam da Bíblia, as passagens da Bíblia. Só que é assim, eu nunca vi eles usando o Antigo Testamento. Eles usavam só os evangelhos. Mas se a pessoa não pode ser meia cristão. Porque se a pessoa é espírita, ela não pode ser cristão. Ela não pode ter duas religiões. Como é que ela vai misturar uma religião que não é cristã, se Jesus Cristo, ele era cristão, ele não era de outra religião? E eu não vejo ninguém debatendo essas coisas. Isso que é importante, é de suma importância, é o máximo da importância. Ninguém quer saber, ninguém ouve o que eu estou falando. Todo mundo acha que é besteira. Eles querem saber? É disso aqui, ó. Romanos capítulo 13, versículo 14, ó. E não, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. É para a gente se revestir do nosso Senhor Jesus Cristo, para a gente não ter esses desejos ilícitos da carne, que está escrito aqui. E não tenhais cuidado. Todo mundo tem cuidado da sua própria carne, em suas concupiscências, que são os desejos ilícitos. É isso que as pessoas procuram. Elas vão atrás disso. Daí ela vê um líder religioso que conhece a palavra de Deus e vê o que ele está falando tem ligação com a vida que a pessoa quer continuar a ter, e daí ela acaba aceitando aquilo e rejeita isso que eu estou falando, porque eu falo a verdade, eu falo na cara, é verdade. Por isso que eu tô nesse estado. Eu tô demonstrando que eu tô seguindo a Deus e a Jesus Cristo. Não tô seguindo o diabo, o demônio, o Satanás, os demônios.
que significa sociedade, sistema político, religioso, financeiro, que é a marca da besta. Então, eu não estou satisfazendo meu desejo ilícito da carne. Porque eu estou me retendo. Eu estou negando a minha vida. Eu estou guardando a minha fé e negando a minha vida aqui na terra. Como está escrito em 3 a 5 versículos na Bíblia, que nós temos que negar a nossa vida. E eu nunca vi ninguém falando desses versículos. E olha que eu estou vendo debate nos últimos dias. Vários tipos de debates, vários argumentos, vários temas. Eu vejo debate de tudo quanto é jeito falando da Bíblia. E eles não falam de negacionismo. Se fala assim, de uma forma mais conceitual, mas não usa os versículos que eu tenho guardado aqui. Foi a primeira coisa quando eu fui na rua, quando eu estava na rua e comecei a ler a Bíblia, que eu achei na Bíblia o tema de negar a vida. Por isso que eu consegui, eu venci o mundo por causa disso. Eu fiquei 4 anos sem fazer nada de errado. Nem pedir esmola eu pedia. Porque eu estava com o Espírito Santo. Tinha vez que eu estava numa praça lá, eu fiquei 6 meses lá. Teve umas épocas que eu ficava ganhando dinheiro sem pedir, assim. Volta e meia as pessoas iam lá, dava 30, 40 reais, 50. Chegava com o carro lá, parava e perguntava se eu queria o dinheiro, me dava. Isso daí é milagre, é coisa de Deus. E eu pegava, porque daí eu ficava pensando, mas aí o que eu fazia? Eu usava contexto bíblico que eu sabia naquela época, porque agora eu sei muito mais do que eu sabia antes. E no futuro eu pretendo saber muito mais que eu conheço agora da Bíblia. É assim que funciona. É por etapas, é de tempo em tempo. E daí eu ficava pensando, nossa, se eu pego, não pego, ficava imaginando essas coisas. Mas aí eu fui chegando à conclusão que era certo pegar, porque eu estava sendo abençoado. Daí eu pegava com mais tranquilidade. Daí eu dava meu discurso, agradecia. Por causa da minha conduta, do meu modo de vida. As pessoas via que eu estava lá, eles viam que eu ficava o dia inteiro lá com a Bíblia. Muitas vezes depois eu nem conhecia as pessoas e as pessoas me conheciam. Depois eu ficava conversando com elas e elas falavam, é você que morava lá na barraca, não sei o quê. Eu falava, é mesmo, né? Daí eles falavam assim, nossa, eu passava lá e você ficava lá o dia inteiro lendo a Bíblia lá, estudando. Eu falei, então, eu ficava lá. Daí eles viram a minha conduta, eles viam que eu não fazia coisa errada, daí a bênção vinha. É assim que funciona. Agora também eu não posso ficar assim também. Lá eu tava de um jeito. Lá eu precisava. Então eu não ia ficar acontecia muita coisa, né? Mas assim, eu procurava viver bem com todo mundo, mesmo os que me tratavam mal e bem, mas não é por causa disso que vai dar sempre certo, mas na medida do possível, foi boa a minha estadia. Agora eu tô vivendo de outro jeito. Eu tô um pouco mais protegido, que eu fico dentro de uma casa, tem parede. Então eu não sofro muito, né? Muitas intempéries, né? Então eu fico mais protegido, mais à vontade. Criou, né, mais uma proteção em todos os sentidos. Mas eu não posso ficar calado também.
eu vejo um monte de coisa errada, que como eu conheço um pouco a Bíblia, o miolo da Bíblia, quando eu vejo que tem alguma coisa errada, eu procuro ficar quieto, mas quando chega as coisas que não são assim, do modo que eu penso, aí eu faço uma reivindicação, assim, eu começo a discutir. É óbvio que eu tenho um limite, eu não vou chegar também e fazer coisa errada, mas também a gente não consegue ter um controle assim para resolver de um jeito que agrade a gregos e troianos, né? A gente tem que chegar até um certo ponto e depois a gente para e vê e analisa e tanto é que eu comecei o vídeo passado falando da minha tendência, a minha vontade a partir de agora em morar na floresta amazônica, para ver se eu consigo alterar essas situações indesejáveis de conflitos, de discussões, debates com qualquer tipo de pessoa, né? E qualquer tipo de motivo, qualquer tipo de situação. É lógico que lá no Amazonas pode ser que seja até pior para mim, né? Mas é um risco, né? Porque nesse mundo, nessa vida, é assim que Deus criou e permitiu que a gente faça. Nós estamos no tempo da graça, então nós temos que analisar todas as coisas neste sentido. Então, nós temos que fazer escolhas. Então, aqui dentro da igreja, há dois tipos de pessoas, os fortes e os fracos. Então, no versículo 2, o forte ele está em oculto, ele é um sujeito oculto. Ele não está determinado aqui no versículo, mas nós temos a figura do fraco. Então, se existe o fraco, logicamente existe o forte. Então, os líderes religiosos, sabendo disto, o que eles fazem? Eu sou forte, eu vou me ocultar para que o fraco, que é o membro da igreja, que mantém a igreja funcionando, que é explorado, não perceba que a minha força está sendo utilizada para fazer o mal. A gente pode pensar dessa forma. Porque mesmo o líder religioso, porque como são hierarquias e camadas, cada um tem um poder, tem um status, tem um cargo, tem um prestígio dentro da igreja. Isso é notório. Então, muitas vezes tem um líder religioso que realmente ele é uma pessoa de bem, ele está lá porque ele é decente, ele é bom, ele é santo, ele é perfeito, ele está com o Espírito. Para ser perfeito, a gente tem que estar com o Espírito. Ninguém é perfeito sem o Espírito com E maiúsculo. E ninguém é santo sem o Espírito com E maiúsculo. Mesmo a pessoa sendo imperfeita e não sendo santa, ela tendo o Espírito com E maiúsculo, ela se torna perfeita e santa. Mas nós temos que pensar alguns pontos, alguns aspectos sobre isso que eu falei agora. O espírito ele só fica dentro das pessoas, o espírito com E maiúsculo, que são realmente santas e perfeitas. Só que como é impossível uma pessoa ser santa e perfeita, ela pode amenizar
essa imperfeição e esse pecado que ela tenha, ou pecados que a pessoa ainda tenha. Mas ela tem que se renovar, ela tem que sempre se transformar, ela tem que se renovar, ela tem que fazer uma renovação. Tem um outro nome que eu esqueci agora, eu não uso muito. Ela tem que se aperfeiçoar. Ela tem que estar sempre em aperfeiçoamento. Como está escrito em 2 Coríntios, me parece, que fala sobre essa questão do aperfeiçoamento. Está em 1 Coríntios ou 2 Coríntios fala de aperfeiçoamento. Acho que em 1 Coríntios tem os capítulos que falam sobre isso. Aperfeiçoamento. Acho que em Tito, Colossenses também fala. Fala da regeneração, da renovação. Em Tito. É do Espírito, com E maiúsculo. É disso que eu estou falando agora. Em Tito fala sobre isso. Então, é essa renovação e a regeneração. É o aperfeiçoar. Tem que estar sempre se aperfeiçoando, né? É o aperfeiçoamento. Aí sim, ela consegue manter o espírito com E maiúsculo. Mas se ela entra num grau de decadência e começa a descer muito, aí há uma desistência do espírito com E maiúsculo. Porque se a pessoa perde o espírito com E maiúsculo, aí entra em ação o espírito com E minúsculo novamente, que é o espírito do diabo. O espírito com E minúsculo, ele é como se fosse um pote. Ele pode estar cheio com coisas boas, daí o espírito com E maiúsculo, ele se aproxima, ele se comunica com o espírito com E minúsculo. Ou ele pode estar cheio com coisas ruins, que é o pecado, a maldade. Aí o espírito com E maiúsculo sai e entra o espírito com E minúsculo do diabo. Como tem aquela passagem que está em Marcos, acho que em Mateus também está escrito, que fala assim: quando o demônio sai do corpo de uma pessoa, não é bem assim, né? É uma parábola, mas eu consegui interpretar essa parábola desse jeito que eu estou falando agora. Por isso que eu estou trocando as palavras do versículo. Eu estou colocando o corpo. Porque no meu modo de ver, eu interagi assim para interpretar esse versículo. Então, quando o diabo sai, um demônio sai do corpo de uma pessoa e vai para outros lugares, e esse lugar ele é muito árido, ou seja, ele vai para o corpo de uma outra pessoa, e aquela outra pessoa ela está brindada, revestida com o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito com E maiúsculo, aquele demônio ele fica no lugar árido para ele. Então ele não se sente bem lá, porque ele não está conseguindo influenciar a alma daquela alma pecadora. Não está conseguindo. Então ele pega e volta para o corpo anterior onde ele estava. E com isso ele carrega mais 7 demônios piores do que ele. E daí quando ele volta para aquele corpo novamente, onde ele estava da primeira vez, o ato daquela pessoa se torna pior do que antes. Então é isso que acontece com os falsos profetas. No começo eles começam bem. Daí depois os demônios saem deles. Depois o demônio quer voltar de novo para o corpo daquele líder religioso. Porque aquele líder religioso ele fez uma transformação na vida dele, tanto é que tem lá os exemplos. Ele ornou o corpo,
ele fez uma limpeza, ou seja, o líder religioso ele perdeu todas as virtudes, as características. Daí o demônio viu que voltando ia influenciar o ser daquela pessoa, do líder religioso. Só que aquele líder religioso ele está mais poderoso, porque ele conhece a palavra de Deus. E daí é interessante para os demônios entrar dentro do corpo dos líderes religiosos. Porque eles conseguem enganar todo mundo. Por causa do conhecimento, da inteligência deles. E eles estão mais poderosos. Daí os demônios voltam e voltam demônios muito mais poderosos. Daí entra no corpo do líder religioso. E o líder religioso, ele começa a praticar o mal, fazer coisa errada, mas com o revestimento, a aparência, os cuidados da carne, da vaidade. Daí ele começa a se vestir bem, andar com carrão. Daí ele mostra, daí dá a impressão que o líder religioso ele é poderoso por causa do espírito com E maiúsculo de Jesus. Mas pelo contrário, pelos espíritos com E minúsculo dos demônios, que são poderosíssimos. Só que tem uma legião, tem várias classificações de demônios. Eu não entendo, eu só sei que existe. Está escrito na Bíblia. Eu não entendo desses negócios. Quem entende é macumbeiro, essas religiões que mexem com espiritismo, vários tipos de religiões que não tem nada a ver com o cristianismo. Por isso que eu estou falando. Como é que uma religião espírita vai pegar a Bíblia e colocar dentro da religião dela? É para enganar. Porque a Bíblia são palavras persuasivas que conseguem interagir com todo mundo. Todo mundo gosta de ouvir as palavras da Bíblia. Porque fala de amor. Por isso que todas as religiões falam de amor. Fala de todas as virtudes, né? Do caráter, né? Das pessoas. Da ética, da moral. A Bíblia fala de tudo isso. Por isso que eles usam a Bíblia. Mas eles usam a Bíblia para enganar. Só que a pessoa está envolvida achando que aqueles espíritos com E minúsculo, que são os demônios, que são deuses também, mas são deuses de menor escala. Eles são deuses com poder para enganar. Eles têm poderes específicos, limitados. Mas eles conseguem enganar o ser humano e o homem, porque foi o Deus com D maiúsculo que permitiu. É isso que as pessoas não entendem. É tudo um teste. Deus ele está fazendo teste com todo mundo para ver até que ponto as pessoas chegam. Porque eu falando isso, eu falo com amor no coração. Eu não preciso ficar fazendo obras para provar que eu amo as pessoas. Eu não preciso ficar louvando, declarando, cantando, me mostrando na aparência exterior que eu sou bom, eu faço bem. O que eu preciso é mostrar a verdade que está dentro da Bíblia. Se na Bíblia está falando assim, vende tudo que você tem, entrega os pobres e me siga, carregue sua cruz, você tem que fazer isso e ponto final. Quem pensa diferente, tudo bem. Sabe, que nem está escrito aqui, ó. Romanos capítulo 14, versículo 1. Recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Para mim, a pessoa que acha que o que eu estou falando está errado, ela está com dúvida. Porque o texto, ele é bem claro. Porque todo mundo sabe, está escrito na Bíblia, ninguém é bobo, que o dinheiro é um Deus, é um mamon.
Se o dinheiro é o Deus, é o mamão, é o Deus do mal, e está escrito no versículo que o dinheiro é o mal de tudo, então o que nós temos que fazer é se afastar, ficar longe do dinheiro, porque a maldade vai vir para cima da gente. Por isso que existe tantos e tantos crimes. Tantos e tantos. Ontem eu estava vendo o vídeo do tribunal do júri. Um cara que ganhava 2 milhões, 4 milhões por mês, que mexia com negócio de licitação para a prefeitura, com máquinas, ônibus, veículos, matou um cara que era sócio dele, um senhor, e foi acusado. Daí ele pegou cana. E lá no júri, ele falando que não tinha matado, que não sei o quê. E daí ficou falando, só pela conversa dele, mentiu em todo o processo. Só pela conversa dele, você já vê que o cara é criminoso. E o cara, vai vendo, acho que a mãe dele era pastora, montou a igreja, por isso que eu fiquei vendo esse caso, eu fiquei assistindo por causa disso, por causa desses detalhes. Acho que mãe pastora, ele cristão, aonde ele tinha lá, ele construiu uma igreja lá, num lugar lá de lazer lá que ele falou, ele mesmo bancava tudo, tá vendo, ó, dentro do sistema religioso. E depois ficou falando que era, depois ficou querendo se justificar, falando que era religioso, sabe aquela conversa de sempre? Mas não teve chance, ele pegou um monte de ano de cadeira, acabou com a vida dele. É isso aqui, ó, que está escrito, esse versículo que está escrito aqui, ó, Romanos capítulo 13, versículo 14. Quando eu fico assistindo para matar a charada, ó. E não tenhais cuidado da carne. Tá vendo? A pessoa tem que cuidar da carne, ó. Esse exemplo que eu tô dando. Em suas concupiscências, desejos ilícitos. Ele achou que matando o homem lá, sei lá. Depois ele ficou falando que todo mundo tava perseguindo ele. Depois ficou dando tanta desculpa. Acabou sendo condenado não sei quantos anos. Matou o homem lá. Tá tudo assim. Então eu vou terminar por aqui, vou comer alguma coisa e depois eu continuo. Deus abençoe e a paz do Senhor.